Atos 23, o versículo de número 11. Ele diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Coragem, pois, assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Amém? Só um versículo, mas esse versículo ele tem 4 lições, entre tantas outras que o Espírito tem a liberdade de revelar a nós essa noite, a você na sua casa, posteriormente. Mas, essencialmente, o Senhor nos trouxe aqui hoje para entender e absorver 4 aprendizados através deste único versículo. E é por isso que eu convido você mais uma vez, que está em casa, a ouvir com atenção, que está aqui também, e reler comigo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, vamos dizer juntos? Coragem. Tem versões que diz ânimo, não é isso? Pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Aleluias. É muito, muito forte. O tema da nossa mensagem de hoje chama-se Continue. Diz para o seu irmão, continue. Continue. E é necessário coragem para continuar. Fala para ele. É necessário ânimo. Né? No geral, a gente está sempre querendo dar uma parada. No geral, principalmente na vida cristã, a gente está tendendo a querer desistir, a querer parar. Sim ou não, gente? Só acontece comigo? Acho que tem mais uns 2 aqui no meu time. Normalmente a gente tende a querer parar, a querer desistir das coisas, de alguns projetos, de alguns sonhos, de alguns planos, ou simplesmente de combater o seu bom combate, de viver a carreira que Deus propôs para você, o chamado para o qual Ele lhe confiou, lhe designou. Paulo, ele vivia um momento parecido. Ele vivia um momento difícil. Muitas vezes a gente é forçado a parar para a gente recomeçar, reajustar as coisas na nossa caminhada. Às vezes é por uma situação de mudança de cidade, às vezes é uma mudança de emprego que impulsiona tantas outras mudanças. Às vezes é a perca de um emprego e numa situação você se descobre um empreendedor, um empresário. Descobre um talento que você tinha e não conhecia. Então, normalmente são situações imprevisíveis e improváveis. E situações que fogem ao nosso controle, que nos fazem, muitas vezes, parar. Mas é importante que a gente entenda que essas paradas, elas são oportunidades de recomeços. Digam comigo, recomeços. Amém? Nós temos que entender que a nossa caminhada, ela não pode parar. A gente precisa entender para onde nós estamos indo e seguir caminhando. Nós precisamos entender a importância de continuar, a importância de perseverar. Porque nós tendemos a querer desistir, a querer parar. E Deus não está nisso, Deus não se agrada, a palavra dele inclusive diz isso em Hebreus 10, 38. Aquele que recuar, a alma do Senhor não terá prazer nele. Ou seja, o Senhor ele não se alegra daqueles que param, daqueles que não continuam, daqueles que desistem do seu propósito, daqueles que desistem dos projetos que o Senhor colocou no teu coração. E às vezes você acha que é só uma coisinha. Às vezes você não dá importância porque você está começando tantas coisas e não está terminando nenhuma delas. E a Bíblia diz, não sou eu, que o Senhor não tem prazer em você. O Senhor não tem prazer na alma daqueles que recuam, daqueles que param, daqueles que se intimidam, daqueles que desistem. Mas às vezes é tão difícil continuar. Às vezes a gente está tão cansado. Sim ou não, gente? Tem
Tem dias que eu acordo e digo, ai, hoje eu só queria ficar aqui e não fazer nada. Eu precisava ficar parada, não ouvir nada. Outro dia eu digo, eu quero um remédio que eu durma 3 dias e quando eu acordar a vida siga. Eu quero uma pausa. Dá para apertar o botão de pause? Não dá, tem que continuar. É necessário. Se a gente pausar, se a gente recuar, se a gente desistir, o Senhor não vai se agradar. E alguém aqui quer desagradar a Deus? Não, né? Amém. Nós precisamos pedir a Ele forças para que a gente consiga caminhar, para que a gente consiga continuar a nossa caminhada. Porque muitas vezes a gente dá o primeiro passo até no impulso, vamos fazer, na empolgação, e daí você não apresentou aquilo a Deus, você não está entendendo direito o que Deus está querendo de você, e você vai, aquele ânimo abaixa, e aí você já não está mais atento, já não escuta mais a voz de Deus dizendo, coragem, ânimo, força, continua. É muito comum. Ela está lá. A voz do Senhor está sempre lá te dizendo, levanta, não dá para apertar o botão de pausa, tem que continuar. Ânimo, coragem. Mas a gente está querendo recuar. E Paulo nos ensina lindamente como não recuar, como ir com um coração em paz e convicto da importância de continuar e de entender que um ânimo, uma coragem da parte de Deus pode mudar totalmente a nossa história. O contexto que Paulo estava aqui nesse versículo é muito importante. Era um contexto de uma tensão muito grande, em que o ministério dele vivia uma perseguição intensa, da qual parecia ser realmente o fim. Já não tinha mais para onde ele correr ou recorrer. Tamanha a perseguição que ele e o seu ministério sofriam. Paulo já tinha sido submetido ao Sinédrio, tem algum versículo anterior que fala isso, que é hoje o STF, o Supremo do Conselho dos Hebreus naquela época, e a decisão daquele conselho, daquele Sinédrio, era pela morte de Paulo. Para que parasse a voz de Paulo pela terra, para que Paulo parasse de caminhar evangelizando, pregando Jesus, pregando o teu amor, pregando as suas boas novas. E foi nesse contexto que Paulo foi parar num calabouço, no fundo de uma cela fria, escura. Foi nesse contexto que Paulo estava quando ele ouviu do Senhor essa palavra. Talvez a gente nem chegou a sofrer a perseguição na intensidade que Paulo sofreu. Talvez não, seguramente eu posso dizer que ninguém aqui, graças a Deus, no nosso país, na nossa cidade, sofre ainda esse tipo de perseguição. Mas em alguma área da sua vida, você tem sofrido. Você já chegou no nível máximo que você poderia chegar. Você já chegou à autoridade máxima terrena que você poderia chegar. E tudo é contrário. Tudo é para lhe fazer parar. Mas tem uma voz que lhe diz para continuar. E não é a minha voz. É a voz de Deus. Porque a minha voz não tem poder para lhe impulsionar na caminhada. Porque eu não vou te fortalecer para caminhar. Mas a voz daquele que esta noite lhe trouxe aqui para lhe dizer, continue, esta tem poder. Esta tem poder para te renovar, para me renovar. E para te fazer caminhar combatendo o bom combate. Para te fazer caminhar sendo fortalecido a cada dia, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Mesmo que diante de você só haja escuro, mesmo que você só sinta o frio, mesmo que o medo tenha tomado conta. Paulo entendeu que a sua vida não estava nas mãos do Sinédrio, dos senhores ou de quem quer que compusesse aquele conselho. Paulo entendeu que a sua vida não estava nas mãos de nenhum dos seus discípulos. Paulo sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. E Deus espera que nós tenhamos essa certeza. Porque muitas vezes nós declaramos essa confiança. Nós empreendemos um projeto. Não, eu vou abrir as minhas portas e eu vou ter uma célula na minha casa, eu vou ser uma anfitriã.
Aí você já julga a primeira pessoa que viria porque ela tem criança, porque vai bater ali, porque vai quebrar não sei o quê, e você recua, quando deveria continuar. Você entende que Deus te chamou para cantar e você diz, mas a minha voz é tão desafinada, eu não vou pagar mico lá porque eu não sei cantar. E você recua quando Deus te chama para continuar. Tantas coisas das quais o Senhor tem lhe chamado, tem movido, tem tocado o seu coração, o seu espírito para fazer. E você tem recuado ao invés de continuar. Nós temos essa tendência e o Senhor hoje nos chama para aprender, para absorver o que nesse versículo Paulo nos traz, para que a gente aprenda a continuar, para que mesmo diante de um ultimato, a gente entenda que não é o fim. Porque ele mesmo diz em outra passagem, se não me engano em Filipenses, que o morrer é lucro. Então, se o fim for a morte, ele ganhou. Ele foi viver para sempre com o Deus que o disse coragem, que o disse para ter ânimo, que o disse para não desistir, para não recuar. Amém, amados? Paulo sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Paulo sabia que nenhum homem tinha o poder de tirar a sua vida, tinha o poder de parar o chamado de Deus na sua vida, tinha o poder de anular a voz de Deus naquela cela, naquele calabouço, dizendo ânimo. Nenhuma força, nenhuma autoridade poderia anular a presença de Deus que Paulo sentiu naquele lugar, porque o versículo diz que ele sentiu. Porque de fato Deus esteve ali. E é a presença real de Deus nas nossas vidas, nos dizendo coragem, continue, ânimo, é que vai nos fazer chegar onde nós temos que chegar. Amém? Das 4 lições, a primeira e mais profunda delas, e mais importante, é não parar em hipótese alguma. É isso mesmo, não parar em hipótese alguma. Qual é a sua circunstância? Você está orando pela conversão do seu marido há 7, 10, 15, 20, 30 anos? Não pare, continue, Deus te diz. Você está orando pela salvação dos seus filhos, dos seus irmãos, da sua casa? Há quantos anos? Há 6 meses? Há 1 ano? Há 10 anos? Não pare, continue. Você está orando por essa vida, para que ela seja liberta, para que ela seja sarada, para que ela seja alcançada? Não pare em hipótese alguma. Continue. O Senhor quer que a gente entenda a importância de continuar. E para continuar, a primeira coisa é não parar. Só que não é não parar só se você não estiver correndo risco de vida ou de morte. Não é não parar só se você não correr o risco de perder o seu emprego, porque aí se você correr o risco de perder o seu emprego, eu não sou mais o Deus que estou falando, você pare. Não, ele diz não parar em hipótese alguma. Não meça consequências. Se você sabe quem está te mandando, se você sabe quem está te dizendo coragem, é não parar sob hipótese alguma. É fazer um X na possibilidade de parar. Não importa a que extremo chegou ou irá chegar. Continue. É para continuar. É para continuar. É para intensificar a oração. É para intensificar o jejum. É para buscar com mais sede, com mais vontade. É para confiar por inteiro. É para continuar e não parar em hipótese alguma. Amém? A segunda delas, Jesus está ao seu lado. 23, 11. E na noite seguinte, relendo o versículo 11 do capítulo 23 de Atos, apresentando-se-lhe o Senhor, ou seja, Deus se apresentou a Paulo, Deus se manifestou naquele lugar.
Onde Paulo estava, Deus foi lá. E aí onde você está, Deus também pode ir. E tem mais, Ele já está. E você precisa ouvir o que Ele está lhe dizendo. Aleluias. Onde Paulo estava, Deus se apresentou, Deus foi e Deus falou com ele. Deus disse: tem ânimo, tenha coragem. Tenha ânimo, tenha coragem. Na primeira versão que eu li, o versículo não diz apresentou-se, o versículo diz: o Senhor pondo-se ao lado de Paulo. Perceba que não é por acaso que essa expressão ao lado está ali. É porque Deus, Ele naquele momento em que parecia ser o fim para Paulo, Ele não apareceu no alto como Ele costuma se revelar, Ele não apareceu na frente de Paulo, Ele apareceu como alguém que estava ali para ampará-lo, como um amigo de verdade, no qual ele poderia abraçar, apoiar no seu ombro e continuar. Aleluias. O Senhor tem se apresentado a mim e a você. O Senhor tem andado ao meu lado e ao teu, para que a gente continue, para que a gente não desista, para que a gente combata o bom combate, para que a gente confie de todo o nosso coração num Deus que entra num calabouço e se apresenta a você do seu lado. E não é para dizer eu sou o seu Deus, mas é para dizer coragem, ânimo, mais um pouquinho de força, não desiste. Eu estou aqui, eu estou contigo e eu sou contigo. Por que a gente muitas vezes quer desistir? Porque acha que é a gente que está fazendo. Por que está tão cansado? Porque está usando a sua força. Mas experimenta usar a força de Deus. Experimenta usufruir da renovação diária que Ele derrama sobre a minha e a sua vida. Experimenta confiar, entregar e receber essa renovação, para ver o que acontece. Para ver se esse cansaço não é convertido em ânimo, em unção nova, em alegria, em vigor. Porque a palavra de Deus diz que Ele faz isso, Ele renova as nossas forças. E mais, Ele não faz só a gente caminhar, não, Ele faz a gente subir e voar como águia. Aleluias. É para continuar, é para alçar voos, é para cumprir o propósito, é para viver o desígnio de Deus para mim e para a sua vida. E esse desígnio não é pequenininho, não é limitadinho, não é o outro quem diz onde ele termina ou até onde ele vai, é Deus. E quando as circunstâncias quiserem lhe fazer parar, lhe fazer recuar para que o Senhor não tenha prazer na sua alma, entenda que você não deve parar sobre hipótese alguma. Lembra que essa é a primeira lição que nós recebemos essa noite. Não parar sob hipótese alguma. A segunda dela é que Jesus está ao nosso lado, nós não estamos sozinhos. Ele se apresentou diante de nós na circunstância em que nós nos encontramos, assim como Ele fez com Paulo. Ele se pôs ao nosso lado para caminhar conosco, para nos apoiar na nossa caminhada, para nos fortalecer nela, amém? Tem uma frase muito interessante que eu li outro dia, e hoje eu estava revirando para encontrá-la, está aqui na minha galeria, vai valer a pena ouvi-la. A frase diz assim, eu não conheço o autor: coragem não é ter forças para continuar, é continuar quando não se tem mais forças. Entendeu por que Deus disse coragem para Paulo? Porque coragem não é ter força para continuar, é continuar sem ter forças, entendendo que as suas forças vêm do Deus que está ao seu lado e que não se compraz na sua vontade de desistir ou de recuar, mas que se põe ao seu lado, que se apresenta a você e que fala aos seus ouvidos e que renova as suas forças para continuar, se você
o quiser, se você o receber, se você confiar nele, aleluias. Coragem não é ter forças para continuar, é continuar quando não se tem mais forças. Por isso, por mais fraco que você se sinta hoje, risque da sua lista a possibilidade de parar, de recuar, de desistir, porque você não tem mais forças, porque você não aguenta mais, porque é agora a hora que Deus se apresenta a você, porque agora é a hora que Ele se põe do teu lado e caminha contigo, e lhe diz ânimo, e lhe diz coragem, porque a coragem é isso. A coragem é quando parece que a força acabou, é quando parece que você não consegue dar mais nenhum passo, é quando não parece ter mais nada que você possa fazer para mudar a situação, porque aí você entende que não é você que faz, porque não tem mais força, porque não tem mais recurso. Aí a hora que Deus te diz coragem, porque é isso que é coragem, é quando não tem mais força para continuar, é quando Deus, aleluias, vai adiante de você, é quando Ele fala por você, é quando Ele intervém, é quando Ele usa o governo, o STF, o Sinédrio, o seu chefe, o seu esposo, a autoridade que estiver constituída sobre você, determinando o teu fim, a tua falência, e Ele diz: coragem, continue, que eu sou com você. E como você está fazendo aqui, você vai fazer ali, você vai fazer acolá, porque Ele disse que como Ele fez, onde foi que Paulo fez? Como você fez em Jerusalém, também fará em Roma. E a obra não parou ali. A obra deslanchou, porque quando Paulo saiu dali, quando não tinha mais o que Paulo pudesse fazer naquele calabouço, mais adiante no versículo a gente vê quantos soldados, quantos arqueiros fizeram a segurança de Paulo para que ele chegasse onde ele tinha que chegar, porque Deus tinha um propósito para a vida de Paulo, para ele continuar, não era para ele parar. E Deus tem um propósito na minha e na sua vida, para que a gente continue, para que a gente viva esse propósito. E se preciso for, Ele vai mover exército, Ele vai mover cavalaria, aleluias, arqueiros e quem for necessário para fazer a sua guarda, a minha guarda, a nossa proteção. Mas a gente vai continuar e nós vamos combater o nosso bom combate e guardar a nossa fé no Deus que pode. No Deus que tem força para nos fazer continuar, mesmo quando tudo quer nos fazer parar. Aleluias. Esse é o nosso Deus. Coragem é quando você continua, mesmo que não tenham mais forças. Coragem é quando você entrega nas mãos de Deus e para de fazer com a força do seu próprio braço e permita que o Senhor faça com a força dele. Primeira lição deste versículo tão pequeno, tão rico: não pare sob nenhuma hipótese. Segunda, Jesus está ao nosso lado, não é só à nossa frente, não só acima de nós, porque Ele é onipresente. Mas esse versículo é para lembrar que Jesus, Ele veio à terra como humano, que Ele entende a nossa fraqueza, que Ele entende a nossa necessidade de, quando não ter mais forças, ser verdadeiramente, literalmente carregado no colo. E é isso que Ele faz conosco, amém? Terceira coisa, Jesus fala com você. Ele não só se coloca lá e não só te carrega, não só anda contigo, como Ele fala aos nossos ouvidos. Mas muitas vezes os nossos ouvidos estão surdos à voz de Deus. E em nome de Jesus, essa surdez vai sair hoje das nossas vidas. Nós vamos ter os ouvidos limpos e purificados o bastante para ouvir nitidamente, como esta madrugada eu ouvi tocar no meu, senti tocar no meu ombro, eu ouvi dizer Ramila, aleluias. Você vai ouvir nitidamente, audivelmente, a voz do Senhor chamando o teu nome e te dizendo coragem. E Ele me trouxe aqui hoje para te dizer continue. Ele vai dizer ao seu ouvido coragem, ânimo. Mas Ele me mandou aqui hoje para te dizer continue, até que você ouça, até que você sinta a presença dEle do seu lado. Continue, até que Ele fale com você, até que você tenha certeza de que Ele está com você, até que nenhuma possibilidade, por mais arriscada, por mais tenebrosa que ela possa parecer, seja capaz de lhe fazer ou de cogitar na sua mente parar.
Aleluias. Deus não se agrada dos que param, dos que desistem. Deus quer que a gente continue. Deus tem prazer em quem continua, Ele encoraja quem continua, Ele vai junto com quem continua, Ele anima quem continua, Ele renova quem continua, aleluias, Ele fortalece quem continua. Aleluias. Esse é o meu Deus, e Ele diz: coragem, coragem, coragem. A voz de Jesus tem autoridade. O nome de Jesus tem autoridade. Nenhuma palavra, nenhuma sentença dada é maior ou tem mais efeito do que as palavras de Jesus a nosso respeito. E as palavras de Deus a nosso respeito não são palavras de mal, são palavras de bem, são palavras para nos fazerem prosperar, para nos trazerem paz, para nos trazerem alegria, para nos fazer lembrar de que nele nós somos mais. Eu acho linda essa expressão, porque ela não diz que você é um vencedor, ela te faz entender que é algo muito maior do que vencedor, é mais que vencedor. É verdadeiramente muito além do que nós imaginamos e pensamos ou podemos alcançar com a nossa mente humana, pecadora e limitada. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E precisamos estar com os ouvidos limpos para ouvir audivelmente a voz do Senhor falando aos nossos corações. Coragem. Quando no meio dessa situação, quando no meio dessa dificuldade, no meio desse problema, você não conseguir mais se mexer, você não ver mais saída, você não ver mais solução, você não ver mais a quem recorrer, recorra àquele que você deveria ter ido primeiro. Recorra a Deus, recorra ao Senhor Jesus, recorra àquele que com uma palavra pode te tirar dessa situação. Recorra àquele que tem o poder de te encorajar e te impulsionar para viver o propósito lindo de Deus para a sua vida. Uma só palavra de Jesus pode mudar toda a tua história. Aleluias. Santo é o Senhor dos exércitos. Jesus fala conosco. A quarta lição. Jesus te garante continuar. Pode se alegrar, pode celebrar. Não sou eu que estou garantindo não, só estou dando o recado. Jesus te garante continuar. Fala para o seu irmão aí. Jesus te garante continuar, irmão. Fala para outro irmão. Jesus te garante continuar. É Ele que garante. Você precisa fazer como Paulo fez. Porque olha só a parte C do versículo 11 diz: pois do modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. É linda essa expressão. Deus vai lá, aparece para o cara numa situação onde ele já tinha certeza que ele ia ser morto. Estava em paz, porque para ele o morrer seria um lucro imenso. Mas olhar para aquela situação e dizer assim, realmente é o fim, essa é a minha última noite. Eu imagino que Paulo pensou ali dentro. E o Senhor apresentou-se a ele. E o Senhor falou aos ouvidos dele. E o Senhor testificou de que era com ele. E Jesus garantiu a ele continuar. Jesus garantiu a ele continuar com essa expressão quando ele diz: do modo que você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim também importa que dê em Roma. Ei, Deus está dizendo para você: ei, assim como você deu testemunho a meu respeito, no lugar onde eu te coloquei, importa que você dê também nos lugares que eu ainda vou te levar. Significa que Deus vai cumprir as tuas promessas na sua vida. E você precisa se alegrar disso, você precisa se lembrar de quais são elas. Ei, Deus está te dizendo que Ele garante para você continuar. Ele está dizendo: ei, você está dando um bom testemunho aí no seu trabalho, as pessoas estão me vendo na sua vida. Continue. Eu te garanto continuar. Assim como você está dando bom testemunho aqui na escola, eu vou te levar para dar um bom testemunho lá na faculdade.
Ei, assim como você está dando bom testemunho aqui na faculdade, eu vou te levar para dar um bom testemunho lá no seu doutorado. Ei, assim como você está dando bom testemunho aqui na sua casa, para a sua vizinhança, no cuidado com o teu bairro, eu vou te levar para dar um bom testemunho em muitos lugares. Ei, assim como você está dando bom testemunho aqui no seu trabalho, as pessoas estão te vendo como você é honesto, como você é íntegro, como você é pontual, como você é exemplar, irrepreensível. Ei, assim como você está dando testemunho a meu respeito aqui, eu vou te levar para aquela empresa que você deseja trabalhar, para que você também dê lá. Porque foi o que Deus disse a Paulo. Jesus diz: assim como você fez em Jerusalém, você vai fazer em Roma também. Se necessário for, eu movo o mundo, porque Jesus fala, e a palavra de Jesus é sobre todas. O nome de Jesus é sobre todo nome. O que ele disser, ninguém e nenhuma força tem o poder e a autoridade de anular. E por outro lado, o que Jesus falar a seu respeito, só tem uma pessoa que tem o poder de não cumprir, de não realizar, que é você mesmo. Deus pode determinar que você é um vencedor. Deus pode te garantir continuar, mas depende da sua decisão de usar o seu livre-arbítrio e seguir o primeiro passo, a primeira lição que nós aprendemos com esse versículo: não parar sob nenhuma hipótese. Ele não te obriga a ir, ele não te obriga a continuar, ele te garante. Fala para o seu irmão: ele te garante. É isso mesmo, ele te garante. Ele não te obriga não. Você que decide. Vai ficar com medo de perder o emprego? E vai me negar? Vai dar um mau testemunho? Para não contrariar o chefinho, a chefinha? Não vou poder te levar para lá. Não está dando bom testemunho aqui. Ele te garante, mas você quem decide. Você é quem decide não parar. Você é quem decide não recuar. Ah, mas só agora, né? Porque o que vão pensar? Não recue. Deus diz: não recue. Não dê um passo para trás, porque esse passo pode custar a sua vida. É para continuar. Porque Jesus garante continuar. Mas se você recuar, a palavra dele em Hebreus diz que ele não tem prazer na tua alma. É para continuar, porque ele garante o continuar. E assim como fez, fará também em outros lugares. Assim como você tem dado um testemunho na tua célula, Deus vai te levar para dar testemunho em muitos outros lugares. Assim como você tem dado testemunho na sua igreja, Deus vai te levar para dar testemunho em muitos outros lugares. Quem sabe em Roma, como foi com Paulo. Eu queria ir lá em Roma. Ainda quero. Amém? No versículo 23, um pouquinho mais adiante, diz assim: verso 23, de Atos 23. E chamando 2 centuriões, lhe disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalos e 200 arqueiros para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. E escreveu uma carta que continha isso. Depois vocês podem continuar lendo, mas é só para que vocês entendam que a história de Paulo não parou naquele calabouço, naquela noite em que ele pensou ser a sua última noite, em que o Sinédrio, o STF dos hebreus, decidiu que era o fim e que Paulo morreria. Foi ali que Paulo, sempre com a inclinação de não parar, sob nenhuma hipótese, determinando sempre que se fosse para morrer, ele lucraria com essa morte. Então ele nunca teve medo de morrer por Jesus. Foi ali, quando parecia ser o fim, quando parecia ser a última noite, quando a morte dele estava decidida,
quando os hebreus não queriam nem comer antes que ele fosse morto, para garantir que realmente ele não permanecesse vivo e não seguisse falando de Jesus na terra. Jesus apresentou-se a Paulo. Jesus falou com Paulo. Perceba que primeiro dependeu da atitude de Paulo. E vai primeiro depender da minha e da sua atitude. Primeiro nós vamos ter que decidir não parar sob nenhuma hipótese. Tem comida, vamos, não tem, vamos também. Tem gasolina, vamos de carro, não tem, vamos a pé. Porque andar com fé não costuma falhar, já diz o povo aí, né? Meu irmão, a decisão é sua. Primeiro, decida não parar sob nenhuma hipótese. Depois, entenda que você não está sozinho nessa. Jesus apresenta-se do seu lado para você se apoiar no ombro dele e seguir. Quando você não tiver mais forças. Porque aí é quando ele lhe diz coragem. E nós entendemos naquela frase que a coragem é quando nós não temos mais forças para continuar. Aí é coragem. E ele diz coragem, ele diz ânimo. Ou seja, Jesus ele se coloca ao teu lado, ele fala com você. Ele caminha com você, ele apoia você e ele garante continuar. Porque foi o que ele fez. Ele disse: Paulo, você falou em Jerusalém, você vai falar em Roma. E foi lindo a obra que Paulo fez até chegar lá. Siga lendo esse capítulo e o 4, vocês vão ver quantas pessoas, quantas autoridades, quantos nomes importantes de lugares por onde Paulo passou. Ele teve a oportunidade de evangelizar cada uma dessas pessoas. E percebam o movimento que Jesus fez e a quantidade de pessoas que foram fazer a segurança de Paulo para garantir que ele saísse de lá e chegasse em segurança no seu destino. E cumprisse o teu propósito até chegar em Roma e alcançar todas as milhares de vidas que foram alcançadas por Jesus. E é isso que Deus espera que nós façamos. Decidamos não parar sob nenhuma hipótese. Estejamos sensíveis para ouvi-lo dizer coragem. E tenhamos no nosso coração a determinação de continuar. Aleluias. Tenhamos no nosso coração a determinação de continuar. Jesus tem um plano de paz para mim e para você. Ele não quer que a gente viva perturbado o tempo todo, querendo parar, achando que não vai dar certo, que não vai conseguir, que não é isso, que é muito complicado dessa forma. Ai, mas lá no meu trabalho eu não posso nem falar de Jesus, eu não posso nem dizer que eu sou evangélico. Não fale. Não fale. Viva. Viva. Você não precisa dizer. Você só precisa viver. Você fala com as suas atitudes. Você fala com o seu caminhar. Você fala com o seu vestir. Você fala com o seu jeito de tratar as pessoas. Jesus garante continuar. Amém? Aqueles que querem continuar essa noite, vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus. Amados, assim como Deus mostrou a Paulo o propósito que ele tinha, Deus deixou claro para Paulo: aqui não é o fim. Eu expliquei lá no começo, na introdução da mensagem, que a vida da gente é feita de paradas. Que às vezes a gente precisa parar, mas a gente tem que entender que na caminhada cristã, essas paradas, a gente tem que estar bem atento, porque elas são indícios de recomeços. O Senhor nos fez parar ali por um propósito, para ajustar alguma coisa, para forjar algo, para preparar algo em você, para que você continue. Repita para o seu irmão o tema da mensagem de hoje: continue. É para que você continue, não é para ficar parado aí não. Não é para desistir não. Recebe o que você tem que receber nessa parada e continue. Amém? Nós precisamos entender que assim como o Senhor revelou a Paulo naquele calabouço, Ele quer revelar a você e a mim no calabouço em que cada um de nós nos encontramos. No calabouço que você está, o Senhor quer revelar-se a você. O Senhor quer revelar a você a sua vontade,
a sua verdadeira vontade. Não é aquilo que você tem prazer em fazer para o Senhor, é o que Ele tem prazer que você faça para Ele. Aleluias. Pergunte para Ele essa noite, porque Ele quer revelar-se a cada um de nós. E Ele quer que, assim como nós estamos fazendo onde Ele nos colocou hoje, ao receber essa revelação, a gente siga para viver e cumprir esse propósito. Porque o que for necessário fazer para que a gente chegue lá em segurança, para que a gente cumpra, mesmo que seja sem uma perna, sem um dedo, ou não sei como que vai ser, é entender que tem que continuar. É entender que não é para parar sob nenhuma hipótese, e que quem garante o continuar é Jesus. E quem diz coragem, ânimo, é Jesus. E quem renova as forças e o ânimo, e conduz e vai ao seu lado, é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, é Jesus. Aleluias. É Jesus. Amém, amados? Eu quero que só você que ainda não recebeu esse Jesus, que ainda não teve a oportunidade de ouvir Ele dizer audivelmente no seu ouvido coragem, e a partir de hoje quer ouvir isso, digita no comentário, se você estiver assistindo: eu aceito, eu volto. Se você quer voltar a caminhar com Ele, porque Ele te chama hoje, Ele quer se revelar a você hoje. Ele diz: hoje eu quero me revelar a você, eu quero lhe dizer para onde você tem que ir, eu quero lhe dizer como você tem que fazer. E quando você pensar que não tem mais forças, eu estou aqui para lhe dizer: coragem, coragem. Se você está aqui essa noite e não fez isso ainda, pode levantar a sua mão no seu lugar. Amém? Pode levantar a sua mão no seu lugar e nós vamos orar por você. Porque Deus te trouxe hoje aqui e te colocou hoje do outro lado da tela ouvindo essa mensagem, para que você entendesse que Ele não te chamou para parar, Ele te chamou para continuar. Ele tem propósito na continuidade, na perseverança. Ele não se agrada da desistência, Ele não se agrada de parar e ficar parado, ficar para trás. Jesus garante continuar. Fala para alguém que está do seu lado mais uma vez, em nome de Jesus. Jesus garante continuar. Amém, igreja?